Tome o seu lugar. Graças a Deus pela presença do Senhor. Aleluia. Amém? Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Isso, queridos, enquanto você toma o seu assento, se ajusta a sua cadeira, eu vou pedir para que você se adiante, já abra a palavra do Senhor. Lá no livro de Atos, nós queremos compartilhar com vocês, Gálatas. Gálatas capítulo 2. Quero compartilhar apenas um versículo com vocês, inicialmente no início desse nosso encontro. Gálatas capítulo 2, apenas o versículo 18. Todos acharam? Amém? Maravilha. Acompanhe, por favor, a leitura, onde o texto diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Podemos dizer juntos esse versículo? Tudo bem? Vamos lá? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, com força, Faz de conta que você tomou um bom café da manhã, reforçado, veio animado, chegou, alegre, desejando celebrar o Senhor com toda a sua força. Vamos lá então, novamente. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ok, queridos, isso mesmo, Uma jovem lá no fundo fez até assim com a mão, Dá mais força, não é isso? Dá mais força ainda a voz. Que maravilha, aleluia. Queridos, essa carta de Paulo, carta tremenda, ela não foi escrita apenas a uma igreja, senão a um conjunto de igrejas. Paulo escreveu a um grupo de igrejas que foram estabelecidas numa região chamada Galácia. Então Paulo está escrevendo para esse pessoal, para essas comunidades da fé que haviam recebido a palavra do Senhor, e tendo acolhido a palavra do Senhor, eles estavam caminhando, dando os primeiros passos. E Paulo ouviu algo a respeito dessas comunidades, algo que lhe deixou preocupado, lhe deixou perturbado com aquela notícia. E ele resolveu escrever para aquele povo, para aquelas comunidades. Ele tinha um assunto importante para tratar ali. Ele trata de vários assuntos nessa carta. Se você ler o início de Paulo a essas igrejas, você vai perceber que de alguma forma, havia um pessoal, um evangelho, que estava assim sorrateiramente tentando destruir coisas boas, bons fundamentos, inclusive o fundamento apostólico dele próprio, perante essas igrejas, perante essas comunidades. Ele está defendendo o seu apostolado, e ele começa dizendo, a sua carta, ele começa a dizer que existem alguns evangelhos que não trazem, não são evangelhos que trazem boas novas, não são evangelhos de boas novas, senão evangelhos que trazem perturbação. É interessante essa colocação de Paulo, porque o evangelho significa boas novas, mas Paulo está dizendo, gente, abra os olhos, arregala os olhos. Por quê? Porque tem evangelho que chega, e ao invés de trazer boas novas, eles deixam você perturbado. Por quê? Porque eles tentam perverter os fundamentos apostólicos que já foram implantados. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é você abrir o seu coração, a sua mente, você se dispor para abraçar um evangelho, pensando, esse evangelho vai me fortalecer, esse evangelho, nessas boas novas, vão me deixar assim turbinado, mais forte em Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus,
alguém com passos firmes, passos de fé ousados, e depois de um tempo você percebe que aquele evangelho perverteu as coisas boas que em você haviam sido plantadas. Misericórdia, né? Misericórdia ou não? Misericórdia. Paulo está dizendo para essa gama, né? Para esse conjunto de igrejas naquela região, falou: vocês precisam ser assim bem, fiquem antenados, fiquem espertos, porque tem um povo que vem para perverter o verdadeiro evangelho. Eu recordo quando o Senhor nos permitiu iniciarmos as reuniões, nós já estávamos nos reunindo no fundo de casa, não? Essa comunidade teve um início no fundo de casa, tínhamos uma palavra de Deus, havia uma liderança sobre nós, dizendo: comecem, é um tempo de Deus na vida de vocês, enfim. Depois de um tempo, né, lá nos fundos de casa, nós saímos, alugamos um salão, fomos para o primeiro salão onde a igreja se estabeleceu, e daquele primeiro salão até esse, quando viemos para cá, como nós fomos assediados por grupos os mais distintos e os mais transloucados possíveis. Tinha época que eu chegava para abrir a igreja, tinha carta debaixo da porta da igreja. E eu pegava aquele negócio, né, imaginando que fosse boas novas, né, imaginando que fosse uma boa notícia para a gente. Nós aguardávamos por boas notícias naquele dia, ainda hoje aguardamos, logicamente, quem não aguarda, né? E quando eu lia e abria aquilo, eu falei: meu Deus do céu, eu não acredito que em pleno século 21 essas coisas ainda estejam acontecendo. Queridos, como nós fomos bombardeados nesse lugar, lá no outro salão, aqui, cartas, ameaças e tantas outras coisas. Eu falei: santo Deus, só o sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo para essas igrejas aqui, ele falou: fiquem espertos, porque vai ter um pessoal que vai se aproximar com um evangelho genérico, um evangelho que tem assim aparência de evangelho de boas novas, mas eles não têm um outro propósito a não ser pervertê-los e perturbá-los. Paulo, esse na verdade não era o assunto principal de Paulo. Ele de forma abrupta ele inicia, né, com essa igreja, o assunto com essa igreja, mas quando Paulo decidiu tratar do assunto principal com essa igreja, ele recordou, ele trouxe uma situação, uma controvérsia que aconteceu entre Paulo e Pedro. Paulo trouxe essa cena, né, ou trouxe essa lembrança à igreja, a esse conjunto de igrejas, para tratar a respeito do assunto principal dessa carta. E Paulo disse para aquele conjunto de igrejas, falou: gente, certa vez eu estava na Antioquia, estávamos ali trazendo fundamento, né, estabelecendo um fundamento apostólico para a vida daquele povo, daqueles gentios que haviam se convertido ao evangelho. Quando Pedro chega, Pedro veio visitar-nos, e nessa visita de Pedro foi muito bem acolhido. Paulo disse, logicamente, de forma resumida, né? Eu estou colocando algumas cores para vocês entenderem a história. E Pedro chega ali na Antioquia, ele é muito bem acolhido por todos nós, e Pedro, rapidamente, ele começou a se relacionar com todos que ali estavam, com os gentios, recém-convertidos ao evangelho. E Pedro se sentiu em casa, Pedro conversava com os gentios, Pedro comia com os gentios. Foi uma maravilha o tempo de comunhão com Pedro ali. Paulo falou: aquela comunhão, ela perdurou até o dia que um grupo de judeus convertidos ao evangelho chegaram também naquele lugar onde estávamos. O procedimento de Pedro antes da chegada daquele grupo de judeus era mas o dia que aquele grupo de judeus convertidos da parte de Tiago chegara aonde estávamos, Pedro mudou o procedimento. Pedro virou um outro homem.
O cara ficou assim, olhávamos para ele e ninguém conhecia mais Pedro, porque a primeira coisa que Pedro fez foi se afastar dos gentios. Ele não quis mais conversar com os gentios, esse povo que até há poucos momentos atrás ele conversava, se relacionava, trazendo para um contexto dos dias atuais. Se fôssemos contextualizar esse negócio, nós diríamos: Pedro, assim, sentava na calçada com a turma, com os gentios, tomava um tereré com eles, numa boa, tranquilo. Isso aconteceu até que os judeus chegaram. Quando os judeus chegaram, Pedro se afastou. Pedro não conversava mais com essa turma, Pedro não comia mais com os gentios. E aí quando o apóstolo Paulo viu o procedimento de Pedro, gente, Pedro era um dos líderes, um dos ícones, uma das colunas da igreja de Jerusalém, junto com Tiago e outros homens, era um homem forte da igreja de Jerusalém. Mas quando Paulo viu esse mau procedimento de Pedro, Paulo não pensou duas vezes, o tempo fechou porque ele repreendeu a Pedro publicamente, perante todo mundo. Falou: Pedro, que história é essa? Pedro, que incoerência é essa? Né? Que incoerência é essa? Porque até a chegada desse pessoal, você conversava, você comia com os judeus, agora porque eles chegaram, você não se relaciona mais com essa turma? E aí, Paulo entra no assunto principal dessa carta, o que o motivou a escrever essa carta. Ele disse: Pedro, se você, sendo judeu, vive como um gentil, por que você está tentando obrigar os gentios a viverem como um judeu? Ou seja, aquela galera, aqueles judeus que haviam se convertido, eles abraçaram o evangelho, eles receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas eles ainda carregavam no bojo, no pacote, na sacola da fé, eles ainda carregavam alguns preceitos, alguns rituais da lei de Moisés. Eles não se desfizeram totalmente do rigor da lei, e eles queriam impor o rigor da lei que nem eles conseguiam carregar para essa galera, para os gentios que haviam se convertido. E Paulo ficou indignado, o tempo fechou, ele falou: de jeito nenhum. Se você, sendo judeu, quer viver como um gentil, vive como um gentil, por que você quer obrigar os gentios a viver como um judeu? E aí, você pode olhar comigo, queridos, no versículo 15, versículo 14, Paulo fala assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, porque todo judeu olhava o gentil como um pecador por excelência, sabendo contudo que o homem não é justificado, diga comigo, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo isso, ele repreendeu Pedro publicamente. Ele disse: Pedro, por obras da lei, pelos preceitos da lei, pelo esforço do homem, ninguém vai ser justificado, ninguém vai conseguir ser justificado. Por quê? Porque esse esforço todo, a justificação procede de um ato de fé em Cristo Jesus, isso brota, isso vem da fé que temos em Cristo Jesus, e não por conta da lei. A justificação é um ato de fé. Essa é a palavra que ele trazia aos gentios. Esse era o ensino apostólico de Paulo. E Pedro se viu constrangido pela chegada daquele povo e tentou trazer algum peso, o peso
da lei que nem mesmo os judeus conseguiam carregar. O tempo fechou entre eles. Com esse contexto, né, com essa introdução, com esse contexto, dito então a essas igrejas, esse conjunto de comunidade, das comunidades da fé ali na região da Galácia, Paulo diz o que eu considero assim uma pérola, dentre esses fundamentos que ele estava reestabelecendo no coração, na mente, na doutrina, né, desse povo que haviam crido. Ele fala algo no versículo 18, esse é o tema, né, esse é o assunto que nós queremos conversar um pouquinho nessa oportunidade. Versículo 18 diz assim: porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Paulo está dizendo que não convém levantarmos os edifícios abandonados. Paulo está dizendo, aquilo que você destruiu no passado, não é bom que você reconstrua novamente. Aquilo que você deixou, aquilo que você abandonou no passado, não é bom que você se envolva novamente, porque se você assim o fizer, você vai estar militando, você vai estar guerreando, de alguma forma você vai estar transgredindo contra a sua própria vida. Sabe, queridos, quando nós nos convertemos, e muita gente passou por essa experiência, espero que essa tenha sido a sua experiência. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, uma das coisas mais lindas que acontece é a impetuosidade, a ousadia, como nós tratamos com os caminhos e com os edifícios, com as obras com as quais lidávamos, obras malignas, obras que nos faziam mal, né? Obras que até hoje de pensar, não precisamos nem nos referir, mas só de pensar nós temos vergonha. Se pudéssemos, né? Pudéssemos, muita gente não tem nem coragem de poder dar um testemunho, um testemunho das obras antigas, dos edifícios, das construções de mente, de pensamento, que construíam antes de conhecer Jesus Cristo e entregar sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Coisas que nós abandonamos por um ato de fé, nós fomos lá e decidimos deixar de lado. Quantos de nós passávamos às vezes as madrugadas inteiras, finais de semana, às vezes saímos, muita gente saía de casa, às vezes ainda sai de casa na sexta-feira, né? Retorna ao domingo, de sexta a domingo, alguns não, é de segunda a segunda, mas de sexta a domingo, meu Deus do céu, o céu, nenhum céu é o limite. Quantas obras malignas feitas na penumbra, quantas obras de feitiçaria, quantas obras que nós fizemos, nos envolvemos, foram abandonadas, uma vida fútil, quanta futilidade que nós nos envolvíamos antes de conhecer Jesus, quanta coisa assim desprezível que hoje nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, como é que eu pude me envolver com aquilo lá? Meu Deus, quando é que eu estava com a cabeça que eu acessei aquela porta, quando eu experimentei isso, quando eu experimentei aquilo? Mas quando você tem um encontro com Jesus, que coisa linda, né? Ninguém precisa dizer para você, querido, você precisa abandonar isso, você precisa abandonar aquilo, querido, aquele caminho é um caminho de morte, abandona aquilo ali. O Espírito Santo vem sobre a sua vida de uma forma tão tremenda, você começa a abandonar, você diz, não me convém, amém? Quando as pessoas precisam trazer para você e falar assim, isso aqui é proibido, isso é religião. Se foi necessário, não, se ainda hoje é necessário que alguém diga, ei, não faça tal coisa, isso é religião, a religião impõe. Religião chega assim, você não pode isso, você não pode aquilo, isso aqui não, isso é religião, queridos. Relacionamento com o Espírito Santo de Deus é liberdade. O Espírito que move e age sobre as nossas vidas é um Espírito de liberdade. Ele nos convence a toda a verdade, nos direciona à justiça de Deus, não à justiça do homem.
É por isso que quanto mais o homem mergulha no relacionamento com o Espírito Santo, mais livre ele vai se tornando, e abandonando os caminhos do passado, os edifícios do passado. Aquilo que nós construímos no passado vão sendo abandonados à medida que caminhamos e avançamos no conhecimento da glória, da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mais do Espírito, menos de nós. Mais das construções eternas e celestiais, menos dos caminhos e das construções do passado. Vocês entendem isso? Compreendem isso? Por isso, queridos, Paulo está assim, Paulo está perplexo, indignado com esse conjunto de igrejas novas, recém-estabelecidas. Ele está perplexo. Ele usa essa expressão lá no início dessa carta. Ele falou: gente, eu estou perplexo com vocês, sabe por quê? Vocês são novos demais. Vocês são novos demais, ou seja, eles não tinham nem história. Essa igreja não tinha nem história, querido. História não se constrói da noite para o dia, leva tempo. Essa igreja eles não tiveram tempo de construir nada no caminho da fé, novos demais. E por isso Paulo está perplexo. Ele diz: mas gente, vocês não tiveram tempo nem de edificar alguma coisa sólida nos caminhos da fé, e já estão reedificando os caminhos e os edifícios que por vocês foram destruídos. Ele falou: não dá para compreender esse negócio. Como é que vocês, tendo recebido o evangelho da verdade, o evangelho que liberta, Cristo Jesus, como é que vocês conheceram isso e estão tentando voltar às práticas, ao peso, ao rigor dos caminhos passados? As construções antigas que vocês abandonaram. Como é que vocês estão conseguindo fazer esse negócio? Paulo estava assim perplexo no sentido de: me ajuda a entender esse negócio. Me ajuda a entender porque não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de vocês semearem, não deu tempo daquela plantinha germinar, aquela semente germinar, se tornar uma planta, não deu tempo sequer de vocês colherem, vocês já estão abandonando e retornando, porque se torna edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor. Paulo sabia que o evangelho é poder de Deus para a mudança, para a transformação da vida do homem, de todo aquele que recebe, que se abre, que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia disso, que é o dinamite, o evangelho é o dinamite, é o dínamo de Deus. Ele chega na vida de alguém, ele entra na vida, e quando entra o negócio faz assim, pá, é mudança tremenda. A mudança da água para a noite, da água para o fogo, da noite para o dia, um negócio assim tremendo. Lembro de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus. O encontro de Zaqueu, uma coisa linda, impressionante. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu queria encontrar o Senhor. Não, nós conhecemos a história de Zaqueu, enfim, vamos dar um pulo na história de Zaqueu aqui. Quando Jesus chama Zaqueu, falou: Zaqueu, desce depressa, me convida aí para a tua casa. Zaqueu desceu rapidão, vai para a casa de... Não, eles foram para casa, e ali dentro da casa, Zaqueu está tão assim animado, entusiasmado, porque ele foi visto por Jesus, porque Jesus não fez acepção, não encontrou a casa de um santarrão qualquer, um fariseu qualquer em Israel, não encontrou um homem, um pecador, e decidiu entrar na história, na vida de um pecador. Zaqueu está assim entusiasmado com isso. O evangelho anima, o evangelho entusiasma, o evangelho traz alegria, lógico. Mas o evangelho faz mais do que provocar-nos riso, alegria e essa coisa toda. O evangelho muda. E quando Zaqueu está conversando com Jesus,
Ele disse: Jesus, eu decidi repartir metade dos meus bens com os pobres, mas tem mais. Se de alguma forma eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu aquilo, ele viu que além da casca da alegria, do entusiasmo, da aparência, ele viu que alguma coisa tinha acontecido de verdade na vida daquele homem. E ele falou: certamente hoje houve salvação nessa casa. Aleluia, hoje houve salvação nessa casa. Aleluia, aleluia, queridos. Meu Deus, evangelho é mudança, é transformação. Paulo sabia disso. Por isso Paulo está perplexo, porque o evangelho havia alcançado aquelas comunidades da fé na Galácia, e ele falou: mas espera aí, vocês estão ainda no momento da alegria, do entusiasmo, da celebração, do pulo. Calma, tem muita coisa ainda para vocês construírem no caminho da fé. Vocês já estão voltando, tentando reedificar os caminhos antigos. Eu quero terminar com vocês essa palavra. Dizendo que as promessas do Senhor para as nossas vidas são para aqueles que não retrocedem. Todas as promessas do Senhor são para aquele povo que persevera, para aquela gente que, ainda que passe a alegria momentânea, passageira, inicial, ainda que aquelas coisas que vieram e chegam e vão chegar mesmo, há momentos onde você está assim, independente do tempo, você está alegre, festivo, celebra, pula, mas depois desse momento, você enfrenta alguns momentos difíceis, você passa por momentos difíceis, e você permanece, às vezes a alegria daquele momento, de dias atrás, de semanas atrás, ela dá lugar a um choro, onde você fala: Deus, está doendo, eu não estou conseguindo compreender tudo, tem algumas coisas que estão desajustadas, mas uma coisa eu faço, ainda que eu não entenda, ainda que eu não esteja compreendendo, eu não abro mão, Senhor, eu não abro mão das tuas promessas. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu tenho experimentado nesses dias. Eu creio que o Senhor tem muito mais à frente do que eu já consegui alcançar até agora. Por isso eu não abro mão das tuas firmes promessas. As promessas do Senhor é para gente assim, queridos, gente que avança, que persevera, não pessoas que retrocedem diante do primeiro ventinho contrário. Vou me envolver com o que eu fazia antes, pelo jeito não é o meu chamado, eu acho que eu me entusiasmei, acho que foi uma alegria só passageira. Não, fica firme, avance, continue, persevere, vá adiante. Você deu um passo, e eu creio que você e eu temos dado alguns passos, como uma geração sacerdotal, como um povo redimido do Senhor, como uma geração que tem sido conquistada por Deus, como uma geração marcada pelo Espírito Santo de Deus. Nessa geração, queridos, eu creio que há muito mais para avançarmos, é muito mais além para tocarmos, para vivermos, para experimentarmos do que até aqui nós temos experimentado. Não é momento de retroceder, não é momento de você baixar a guarda, não é momento de você sentar e conjecturar e pensar: meu Deus, eu acho que foi uma empolgação qualquer. Recordo que eu ouvi tanto sobre isso, quando tive o meu encontro com o Senhor, como fui bombardeado, nem tanto por amigos, mas por pessoas próximas, por parentes, que diziam: isso é passageiro, isso vai passar, isso é momentâneo. Eu creio que provavelmente eles tinham razão, né? Tinham razão, porque é momentâneo mesmo. Só que eu estou vivendo esse momentâneo até hoje, há mais de 30 anos, são 34 anos, sei lá, servindo. Se eu não perdi as contas, né? Faltou uma calculadora aqui.
há muito mais para avançarmos. Há muito mais para entrarmos, há muito mais para mergulharmos e vivermos em Deus. Quanto aos edifícios passados, vão permanecer abandonados em nome de Jesus. Quanto aos caminhos que você abandonou, querido, você precisa olhar e você precisa dar um dom, um destino para eles. Vão permanecer abandonados, porque os meus pés eu jamais colocarei aí novamente em nome de Jesus. Você deu passos nesse caminho de fé, então avance. Você foi ousado, destemido, a despeito do que as pessoas disseram, então continue, avance, semeie, querido, construa mais nos caminhos de fé. Sabe por quê? Porque quando deixamos de construir, de edificar, de levantar, de trilhar os caminhos da fé, fatalmente, inevitavelmente, nós começamos as reformas, pequenas reformas nos edifícios abandonados. Gente que começa a esfriar no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, gente que deixa de semear, gente que deixa de crer, gente que deixa de avançar nos caminhos da fé, amados. Rapidamente, ele começa a reformar um puxadinho, pode não reformar todo o edifício, porque ainda tem um certo temor ali, ele vai reformando, reforma um cômodo, né? Acha que ficou bonitinho, começa a tomar outras decisões, vai esfriando, aí ele resolve, né, reformou, já que reformou aquele cômodo que ficava no fundo, ele resolve, quem sabe, será que não vai ficar legal, reformar agora a sala de estar, né, do edifício abandonado, quando vê a casa toda abandonada do passado, foi reformada, e está em pé novamente. Aí, para o queridão, para a queridona, o sacerdote de Deus, pular para dentro dessa casa abandonada e reformada, é o próximo passo. Estão entendendo? Fala comigo assim: eu não farei concessões ao meu passado. Agora com fé, eu não farei concessões ao meu passado. Agora em pé, por gentileza. Aleluia, você pode se colocar em pé, por gentileza. Aleluia. O povo de Deus é um povo ousado e destemido. O povo de Deus é esse povo, por isso que muita gente olha e não consegue compreender o nosso caminhar. Por quê? Porque eles acreditam que deve haver uma certa tolerância. Você não pode ser tão radical assim. Você não pode abandonar esse estilo de vida da noite para o dia, de uma hora para outra. Pode sim, eu já abandonei. Não é que eu não posso, eu já abandonei. Eu já não me pertence mais. Não me pertence mais, sabe aquele velho homem, aquela velha mulher, sabe aquelas velhas manias do passado, fala assim, não me pertence mais. Levanta a sua voz, seja profético, ousado, fala assim, não me pertence mais. Fala para o Espírito Santo, fala Espírito Santo. Isso, levante a voz, fala Espírito Santo. Os prédios abandonados, os caminhos abandonados, permanecerão detonados, abandonados, esquecidos. Pois quanto a mim, eu construirei uma nova história, novas edificações, eu trilho por um novo e vivo caminho, eu jamais abandonarei o meu chamado de fé, o caminho de fé, é o meu caminho, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, você pode dizer comigo assim, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo, me constituo transgressor. Eu não fui chamado para ser transgressor, antes um edificador de novas obras, chamado para as boas obras em Cristo Jesus.
não conquistarei, não espero conquistar nada por elas, porque tudo já foi conquistado por Jesus, aquele que nos justificou. Somos justificados nele, porque fomos justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus, e com paz e em paz, nós acessamos, avançamos por esse novo caminho de paz, caminho de vida, né? Somos chamados a avançar, a conquistar, a tocar, a nos tornarmos essa boa influência, essa fonte de inspiração para a nossa geração, queridos. Esse é o teu chamado. Paulo está perplexo, exatamente por isso, porque à frente, ele olha à frente, ele olha tantas coisas que ele estava acessando, né? E como um pai espiritual para todas aquelas igrejas, ele olhava e falava: queridos, é como se ele pudesse falar assim: queridos, vocês não fazem ideia do que tem à frente, do que lhes espera, vocês não fazem ideia das promessas, das eternas, firmes, imutáveis promessas do Senhor para a vida de vocês. Ei, criança, ei, entendem? Promessas para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo que crê. Nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo está acessando vidas, fortalecendo, movendo de forma tão tremenda. Todo aquele que se abre, todo aquele que se põe diante da presença do Eterno e diz: Senhor, eu quero novas construções, aquilo que o Senhor me confiou às mãos, já edifiquei, mas eu sei que tem tanta coisa a mais, agora me ajuda a construir também na vida de outras pessoas. Paulo, ele percebia que ele era um templo do Espírito Santo, que havia uma coisa linda, completa, mas ele olhava para outros lugares, para outras pessoas, para outras casas, para outras famílias, ele olhava para comunidades inteiras. Ele queria, por isso que você vê Paulo, numa hora ele está na Europa, outra hora ele está na Ásia. Paulo não parava, porque ele entendeu o chamado dele para construir agora na vida de outras pessoas. Paulo queria isso, a obra dentro dele estava fortalecida, havia bons fundamentos, ele não seria como uma folha seca lançada pelo vento para qualquer lugar, não, mas ele entendia como um pai espiritual sobre essas igrejas e tantas outras igrejas, que ele precisava ajudá-los a lançar fundamentos firmes, fundamentos, e vê-los crescer, e crescendo, seriam fortalecidos, abençoados e fortalecidos. Eles jamais voltariam para as práticas de antigamente, pelo contrário, eles entrariam na equipe de Paulo e rumariam em direção a outros lugares, a outras vidas, a outras famílias. Sabe para quê? Para te dizer, querido, em nome de Jesus, eu quero gerar vida e ser bênção na sua história e na sua casa. Eu quero ser um ajudador, um apoiador da obra do Espírito Santo que eu vejo que está acontecendo na sua vida. As suas lutas, essas crises que você tem passado, eu já passei, e o Espírito Santo me ungiu com força, com ousadia, superei todas elas. Do passado nem faço menção, do futuro é a minha história. Vamos juntos, me dê a mão, acesse, entra comigo e rumamos para um novo e vivo caminho. Que a glória, a presença do Senhor te fortaleça, te abençoe poderosamente. As consolações do Espírito Santo venham sobre a sua vida, caiam sobre a sua vida de uma forma sobrenatural, como nunca antes você experimentou. Que o relacionamento com o eterno Deus em Cristo Jesus cresça, amadureça a cada dia, a ponto de você se tornar como Paulo, um
pai, uma mãe espiritual para muitos, para essa geração que deseja, que aguarda, que anseia por gente, por uma forte influência, por gente que carrega as boas novas, por gente que tem amor ao Evangelho e que deseja semear esse Evangelho de graça, de graça, de graça, porque de graça recebemos, de graça damos. Papai, venha sobre a vida dessa igreja, venha sobre a vida desse amado, dessa amada, ó Deus, desse homem, dessa mulher, ó Deus, que caminha. Muitos ainda, eu acredito, Senhor, ainda estão passando por lutas, estão passando por situações, ó Deus, que eles sequer conseguem imaginar, ó Deus, não entendem, Senhor Deus, não conseguem ver o dia de amanhã. Por isso eu te peço que o Senhor esclareça, que o Senhor os ajude, ó Deus, ajude essa moça, essa mulher, esse homem que está retornando a reforma dos prédios abandonados, da velha vida, ainda deseja, Senhor, servi-lo, mas não tirou a mão dos prédios abandonados, do caminho do passado. Ajude-o, Senhor, a transpor esse momento, ó Deus, e a viver inteiramente para o Senhor, experimentar qual seja a boa, agradável, mas principalmente a perfeita vontade do Senhor, dia após dia, de glória em glória, dia após dia, de glória em glória, dando passos decisivos, assertivos, firmes, bem fundamentados, passos que possam levá-los, direcioná-los, Senhor, para esse lugar onde Paulo tinha colocado os seus pés, e tornar a nossa geração, essa geração que teme, que ama, uma geração de pais, pais que amam, pais que semeiam, pais, ó Deus, que desejam ver os seus filhos rompendo e indo além. Ajude-nos, Espírito Santo, fortaleça-os agora, desde agora, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, sobre todo nome. Aleluia. Uma semana tremenda, poderosa sobre a sua vida. Nós não nos tocaremos, mas faz assim com a sua mão. Que o Espírito do Senhor possa tocá-los, em nome de Jesus.